conversar sobre gestão de convênios estaduais. E para isso nós temos dois representantes do Explan, né? Ao meu lado, dividindo aqui o palco aqui presencialmente, o Maicon Damasceno, ele é coordenador de monitoramento do Explan. Tá? E do outro lado da telinha, nós estaremos com o João Castro, coordenador de prestação de contas do Explan. E como convidada especial, teremos aqui a Euderiz, a mais conhecida como a nossa Del aí, né, Del? Del Queiroz, pedagoga de formação, pós-graduada em educação infantil e administração escolar, bacharelanda em Direito, coordenadora da Escola de Gestão Pública Municipal da APRESE e coordenadora da Rede Mais Brasil, Elo, entidades municipalistas do Ceará. Seja muito bem-vindo todos, né, Del? Seja muito bem-vinda. Obrigado. E aí também, assim, só para a gente também compartilhar com vocês, infelizmente não foi possível a Secretaria das Cidades mandar um representante, mas ela preparou um material riquíssimo e que vai ser enviado para você que garantiu a sua inscrição. A gente vai mandar por e-mail ao final do dia com todo esse material, tá? E aí, só para explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do painel, né? Que esse é o nosso primeiro painel da Semana do Prefeito. Cada um vai falar, né, sobre sua temática, sobre o seu ponto de vista em relação à questão, né, dessa gestão de convênios, tá? Eles vão ter cada um de 15 a 20 minutos para expor suas ideias, tá? Então é muito importante que você que está aí do outro lado anotem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. Por quê? Porque ao final da apresentação de cada um deles, a gente volta para o nosso palco, tá? Digital, e a gente vai conversar, esclarecer dúvidas, enfim, bater um papo sobre esse painel que promete aí, né? Eu já estou na expectativa que promete realmente ser muito rico e ser muito importante para você, prefeito ou prefeita, e para todo o time. E para isso, quem começa? Maicon, né? Maicon, por favor. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Boa tarde. O palco digital é seu, então fique à vontade. Queria começar aqui saudando a todos, né? A Del, e também a todos os que estão participando aqui da Semana do Prefeito 2020, né? É uma honra estar aqui novamente. Eu participei da primeira edição e hoje nós estamos aqui nessa tarde para tratar de um tema que é muito importante também, que é sobre a gestão dos convênios estaduais. Eu estou trazendo aqui uma situação mais local, né? Mas que serve também para, acho que todo o Brasil ter uma ideia do que é gestão de convênios em seu estado, tá certo? Então, eu gostaria de apresentar aqui esse painel com umas telas aqui para ficar bem claro aquilo que eu quero repassar para vocês. Vou começar aqui, né? Então, os novos gestores, né, que foram eleitos, assim como os que foram reeleitos, eles têm que se habilitar, no nosso caso aqui do governo do estado do Ceará, né, que é no sistema e-parcerias. Então, como ato preparatório, né, já no início da gestão, eles vão ter que se habilitar dentro do sistema e-parcerias e, no nosso caso aqui, é encaminhada toda a documentação do prefeito através tanto da plataforma como por e-mail para que é a CGE, né, Controladoria Geral do Estado, que analisa a documentação e faz o acesso, né? É dado uma senha e ele fica apto a acessar o sistema e desenvolver os trabalhos. Outra coisa importante que no início deve ser feita, né? Já que aqui no nosso estado a gente tem uma plataforma para gerir, né, os convênios, que é chamado de e-parcerias, como eu falei, onde nesse sistema são feitos pagamentos. Então, todo convênio ele só é pago, só é realizado uma despesa se for por meio de uma OBT, que no painel do meu colega João Filho, vocês vão ter mais detalhes. Mas para fazer a OBT é necessário que o gestor ele tenha seu acesso, seu perfil como autorizador de OBT. Então, ele pode
tanto ele mesmo ser um autorizador, como pode indicar outras pessoas para que façam essa atividade lá no município. Secretário de Finanças, às vezes os próprios secretários também fazem os pagamentos no sistema. Então, no início da gestão também, é prioridade, né, verificar a situação de adimplência, né, ver se não tem nenhum convênio que teve alguma prestação de conta reprovada ou que não foi apresentada ainda. Então, para poder receber recursos e captar novos recursos, celebrar também novos convênios, né, junto ao governo do Estado, é necessário que o município esteja adimplente. E no nosso caso aqui do Estado do Ceará, existe uma situação por conta do sistema que é a regularidade. Então, não basta estar apenas adimplente. É necessário que ele tenha todas as suas certidões negativas regulares. Nós pegamos as certidões, inserimos no sistema parcerias, e além de outras situações, como certidão do Tribunal de Contas do Estado, eles pedem também os relatórios de execução fiscal do município, tem que apresentar também. Enfim, toda a parte de regularidade, isso de cara, né, o prefeito que está assumindo, o prefeito que foi reeleito, ele já tem que colocar isso como prioridade. Também é necessário, né, solicitar por meio de ofício o remanejamento de limites de valores oriundos do Programa de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários. Aqui no estado do Ceará, né, o governo do estado ele define os recursos e os projetos que devem ser prioridade aqui no estado, né? Então, de tempos em tempos, né, de uma certa periodicidade, o secretariado, junto com o governador, se reúnem e aí eles vão definir para onde os recursos devem seguir. Então, aqueles que tiverem os limites aprovados, aqueles convênios, aqueles projetos que forem prioridade, né, eles vão sendo aprovados e de um ano para o outro, quando o recurso, né, não é totalmente empenhado, é necessário que os prefeitos, né, sua equipe, solicite ao governador, às secretarias, que os limites que não foram liberados no ano anterior sejam remanejados para esse ano, para esse exercício financeiro. Depois dessas ações preparatórias, né, aí a gente parte para ações de controle. E uma ação de controle que é muito importante, na minha opinião, seria o acompanhamento dos REFs, que são relatórios de execução física dos objetos. Então, aqui no governo do estado, né, eles desenvolveram essa ferramenta dentro da plataforma Parcerias para acompanhar a execução física e financeira, né, porque é uma situação que está aí a nível federal muito forte, existem vários sistemas de monitoramento da execução de convênios, de recursos da saúde, da educação, e o Estado também seguiu essa linha em que os recursos devem ser monitorados durante a sua execução. Então, dentro da plataforma, né, dentro desses controles que nós temos que fazer, nós temos que acompanhar os prazos e inserir esses relatórios de execução dentro da plataforma. Então, como eu falei, esses REFs são relatórios que descrevem minuciosamente a situação da execução dos convênios. E existe uma periodicidade de 60 dias a partir do início da vigência do instrumento. Então, a cada 60 dias, nós temos que preencher um relatório, assinar e inserir dentro da plataforma do governo do estado, do sistema Parcerias, para que assim haja um acompanhamento por parte do órgão concedente, né, seja a secretaria aqui das cidades, que é a nossa parceira aqui do evento também, seja a Secretaria de Saúde, etc. Então, a manutenção desses REFs, né, da regularidade, né, a cada 60 dias,
ela é importantíssima porque se houver algum relatório que não tenha sido inserido dentro daquele prazo estabelecido, o município, né, o ente, fica impedido de realizar OBTs, né, os pagamentos. Não? Então, a execução financeira, ela acaba sendo impedida por conta de um relatório desse que não foi inserido no tempo que era exigido pela Secretaria, né, pelo governo do Estado. Outra situação seria a prorrogação de prazo de vigência, né? Então, eles ficam verificando o que está sendo dito nos relatórios e avaliando o nosso pedido de prorrogação de prazo. Daí a importância de ficar inserindo também, que serve como uma possibilidade para ele de verificar exatamente o nosso pedido, se está de acordo com o que está sendo executado. A realização de alterações de plano de trabalho, aditivo de valores, e até a prestação de contas também. Então, toda a execução, né, então, um período de 2 meses, vai sendo registrada, e isso serve, né, de base, né, de uma maneira que esses órgãos, né, que fiscalizam a execução desses recursos, desses projetos, para subsidiar, né, essa análise deles também, né? Então, por isso que é importante que vocês estão assumindo agora, já verifiquem como é que está a situação desses relatórios dentro da plataforma e corrijam já qualquer inconsistência. Aí eu trouxe aí para vocês um modelo de relatório de execução física, como se fosse um formulário, né? Que aí cada relatório tem um número sequencial, vai ter a data que ele foi elaborado, o período, né, de abrangência dele, né, lembrando que é a partir do início da vigência do instrumento, qual é o órgão, que no caso aí do exemplo a Secretaria das Cidades, o município, né, o número do instrumento e do plano. E dependendo do objeto, dependendo da Secretaria, desculpe, cada relatório ele exige que sejam preenchidas informações diferentes. Se for uma obra, você vai ter que informar cada grande item, né, do orçamento e o percentual de execução. Se for aquisição de equipamento, falar principalmente em relação à licitação, o que é que já foi adquirido, o que está faltando. Então, é muito minucioso. Essa informação tem que ser dada da maneira mais correta possível. Outra ação de controle, aliás, continuando a situação dos refs, que é até uma situação recente aqui, no nosso caso aqui do Estado do Ceará, é que passou a ser obrigatória também que os extratos bancários da conta específica do convênio também sejam inseridos dentro da plataforma. Então, além da execução ser descrita, né, relatada nesses relatórios de uma maneira muito minuciosa, a execução financeira também, né, ela acaba sendo acompanhada, né, a situação da conta bancária, né, daquele convênio, também vai ficar sendo inserida dentro da plataforma Parcerias, no mesmo período correspondente a cada relatório. Então, o controle, né, dos órgãos em relação à execução desses convênios está cada vez maior, né, mais presente, e daí, assim, o conhecimento de todos esses detalhes, né, dessas nuances, é bastante importante, ainda mais os prefeitos que estão chegando agora, que não têm tanta experiência. Daí, assim, é interessante acompanhar essas dicas que eu estou dando aqui para evitar problemas, como eu falei lá no início. Outra ação de controle seria verificar a necessidade de prorrogação de prazo de vigência, né? Nós tivemos aí, né, esse ano, né, pandemia, o Estado aqui, no caso do Ceará, até tinha no início, né, no mês de março, dado assim, umas possibilidades assim, de prorrogar, assim, devido às circunstâncias, né, os protocolos estarem fechados, a gente estava fazendo pedidos por e-mail aqui no estado do Ceará, mas
a partir de janeiro, né, essa nova gestão aí que está chegando, que foi reeleito também, eu acho que as exigências, né, a questão dos prazos, que hoje, né, já é bem severa, né, podemos dizer, vai ficar ainda mais forte, vão retornar como era antes da pandemia. Então, no caso das prorrogações de prazo de vigência, nós fazemos esse acompanhamento, né, dentro do portal da transparência do governo do estado. Eu vou mostrar uma telinha aqui onde é que a gente olha daqui a pouco. E também dentro do E-Parcerias, onde vocês conseguem gerar relatórios aqui, quem tem acesso ao sistema, à plataforma, e consegue verificar direitinho os prazos. E uma coisa importante é que todo pedido de prorrogação ao convênio do governo do estado tem que ser feita com 30 dias de antecedência. Eles são muito rigorosos aqui no nosso estado aqui em relação a isso. Tem que ter o protocolo, tem que comprovar que o pedido foi feito dentro do tempo previsto. E, no nosso caso aqui, o pedido de prorrogação ainda não é feito na plataforma. O que pode acontecer em breve, mas, por enquanto, todo o pedido ainda é feito por meio de ofício, né, e-mail físico, protocolado, lá junto ao órgão. As justificativas do nosso pedido de prorrogação, elas devem estar, na verdade, em consonância com os relatórios de execução física do objeto, os REFs, que é aquela situação que eu falei, né? Eles estão usando aquilo de subsídio para aprovar os pedidos de prorrogação. Então, se você diz uma coisa no relatório e aí apresenta um ofício dizendo outra coisa, então essa incompatibilidade, né, vai chamar a atenção deles. Então, eles vão pedir, ou você vai ter que refazer o ofício ou refazer o relatório. Então, para não perder tempo, não ter dificuldade, que tudo tem prazo, né? É melhor já ter essa ideia, já esse documento certinho. Bem, a tela do portal da transparência, aqui no governo do estado do Ceará, é essa aí. Você faz uma consulta pelo número do instrumento, né? E aí, geralmente, a gente consegue ver ali como está a data do término ali indicado. Liberação de recursos financeiros. Estou trazendo aqui uma situação bem objetiva, né, para a gente entender um pouco como acontece, que faz parte da gestão, né, dos convênios, obter a liberação do recurso, isso é importantíssimo. Então, como seria esse processo, né? Como eu falei, a aprovação do MAP, né, tem que ser um projeto prioritário do governo do estado, tem que estar aprovado o MAP. O projeto de engenharia tem que estar aprovado, tem que ter uma comprovação da titularidade, né, no caso de uma obra, e tem que ter todo o licenciamento ambiental já correto também. Depois vai ocorrer o empenho, né, dos recursos, vai ter a assinatura e a publicação do convênio. Aí a prefeitura realiza o processo licitatório e depois envia para a secretaria e a secretaria vai analisar a licitação e depois de aprovado, a prefeitura vai poder fazer o aporte da contrapartida financeira de acordo com o cronograma de desembolso do plano de trabalho, como foi aprovado. Se tiver a licitação inserida, né, são peças que são exigidas pela plataforma Parcerias, e o comprovante da contrapartida, né, do aporte financeiro da contrapartida previsto dentro da plataforma Parcerias, e o município tiver adimplente, aí sim vamos conseguir a liberação da primeira parcela. Os recursos subsequentes, né, que ocorrem no decorrer da execução, vão sendo liberados à medida que a administração for apresentando, né, os novos boletins de medição, as vistorias em loco que as secretarias vão fazer através de seus técnicos para constatar
se aquilo que foi apresentado realmente foi feito, e o município aporta a segunda contrapartida prevista no plano de trabalho, para que depois, se tiver sido inserido no sistema, na plataforma parcerias, esse comprovante, e o município tiver regular, adimplente, vai conseguindo liberar os recursos e assim dar continuidade às obras ou execução de qualquer objeto previsto. Finalização, né? Então, outra atividade importantíssima na gestão dos convênios, né? Não só do Estado, mas federal, seria a prestação de contas. Então, a prestação de contas é uma atividade que deve acontecer com 30 dias contados após o encerramento da vigência do convênio. A apresentação da prestação de contas, ela deve ser realizada dentro do sistema e-parcerias. Então, na verdade, né, assim que o município vai efetuando as OBTs, né, preenchendo os relatórios, anexando os documentos comprobatórios da execução, meio que a prestação de conta ela vai sendo realizada de uma maneira parcial. Mas no final, né, da vigência, na conclusão do convênio, é necessário que seja feita uma prestação de conta final, onde é feito um relatório de execução conclusivo. Se for uma obra, né, tem que ser anexado o termo de conclusão, né, da obra, de recebimento definitivo, enfim. Chama a atenção para vocês observarem a possibilidade de solicitar a prorrogação de prazo de vigência antes do vencimento, caso vocês tenham uma previsão que pode ter alguma dificuldade dos pagamentos por OBT daquele convênio, né? Às vezes a empresa pode estar com algum problema de alguma certidão, ou vocês estão reunindo a documentação necessária ainda. Então, lembrando aquele prazo que tem que pedir com 30 dias de antecedência, é necessário que vocês acompanhem de perto e se preparem, né, para eventuais problemas, dificuldades. Não deixe para a última hora para reunir a documentação necessária. Ou qualquer situação que atrapalhe a prestação de contas final. Por quê? Porque se tiver algum problema, o município vai ficar inadimplente, vai ficar impedido de receber recursos, né, para as obras que já estão em execução, obras ou aquisição de equipamento para a saúde, enfim. Fica impedido de receber recursos e de celebrar novos convênios. E isso paralisa, né, a administração, né, para receber recursos aqui no âmbito do Estado, que é quem está tratando hoje desse painel aqui do convênios estaduais. E aí eu queria trazer aqui um esquema para a gente entender um pouquinho essa gestão que a gente acaba fazendo nesse acompanhamento aí dos convênios do Estado, né? Convênios estaduais. Então, a gente tem a execução, né? E vai iniciar ali com a aprovação dos limites do MAP, como a gente viu, tem que aprovar os projetos, tem que comprovar a titularidade da área, obter as licenças ambientais necessárias. Aí você vai obter o empenho por parte da secretaria, né, do recurso. O prefeito assina o convênio, a secretaria publica, e aí passa a ter validade, né, o instrumento. Depois o município realiza a licitação, a empresa assina o contrato e é assinado de serviço. E aí o município vai fazer o possível, como a gente conversou antes, para obter a liberação dos recursos. E, para dar sequência à execução, vai apresentando medições, vamos preenchendo os relatórios de execução do objeto da maneira correta, dentro do período dos 60 dias, a contar do início da vigência, né, que é a publicação.
Vamos apresentando os extratos bancários dentro da plataforma Parcerias também, do mesmo período dos relatórios, dos refos, e vamos realizando os pagamentos dentro da plataforma por meio da OBT, pelos os autorizadores que foram habilitados desde já no início da gestão, a partir de 2021. E, finalizando com a prestação de contas, vamos reunir a documentação necessária, os documentos conclusivos, né, fazer o refo final conclusivo, se for uma obra, ter o de recebimento definitivo da obra, enfim. Mas, durante tudo isso aí que a gente conversou até agora, sempre nós vamos estar fazendo o quê? Acompanhando o prazo, vigência de refo, prazo de licitação. Então, é uma atividade dentro da gestão dos convênios que a gente vai estar sempre tendo cuidado. Sempre tem que ter alguém responsável por cuidar de algum prazo. Se isso não ficar bem definido, isso pode causar sérios problemas nessa gestão dos convênios. Outra situação, às vezes o recurso está lá disponível, mas não tem um responsável para ficar olhando. Não se está apto, aquele convênio pode receber mais recursos, tem que ter alguém responsável por acompanhar essa aptidão, né, da gestão, de ficar adimplente sempre, de ter aportado o comprovante da contrapartida dentro da plataforma, Parcerias, e os refos, né, que é o acompanhamento do monitoramento do convênio, né? Então, isso sempre tem que estar com algum responsável, né? Seja o engenheiro, seja o secretário, algum técnico definido, tem que estar a cada 60 dias tomando conta da elaboração desses refos e garantir que os mesmos sejam inseridos dentro da plataforma Parcerias. Então, eu estou falando aqui numa situação muito específica aqui do estado do Ceará, né? Mas eu acredito que em outros estados não seja tão diferente. Acredito que muitos já têm uma plataforma para gerir esses recursos. E então, de uma maneira assim, bem geral, a gente está tentando trazer aqui, né, uma forma, né, de um entendimento de gestão desses convênios, apontando para aqueles aspectos mais importantes. Então, eu queria concluir, né, a minha participação aqui nesse momento, para dar espaço aqui para outros colegas, e agradecer aqui a participação de vocês, e vamos seguir. Obrigado. Muito bom, Michael. Muito bom. Pronto, agora pronto. Michael Damasceno, o coordenador de monitoramento do SPLAN, ele acabou de fazer uma breve apresentação, né? Estamos aqui apresentando para vocês que estão entrando, né? Agora a gente está no painel Gestão de Convênios Estaduais. Estamos realmente seguindo à risca toda a programação e é muito bom contar com sua audiência. E agora a gente passa a palavra para João Castro, coordenador de prestação de contas do SPLAN, que também preparou um conteúdo super rico para compartilhar com você. João? É com você. Está ouvindo, João? Eu acho que o retorno dele tá. Pronto. João? É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo e também passa por algumas questões técnicas. João Castro, coordenador de prestação de contas do SPLAN. Acho que ele saiu, vai entrar aqui de novo. Conexões, faz parte. Gente, estamos na segunda semana do prefeito, né? Um evento realizado pela SPLAN, né? Pelo escritório SPLAN, tá? Dedicado realmente a dar as boas-vindas, é uma imersão, são mais de 30 horas, mais de 60 painelistas que estão todos dedicados aqui a compartilhar informações ricas e que vão realmente, sem dúvida, somar bastante a você, prefeito, a você, prefeita, que estreia ou que
né, continua aí no mandato aí a partir de 2021. Muito bom contar com sua presença, com os secretários, com todo o time aí de gestão, que, sem dúvida, após essa semana, a ideia é realmente enriquecer cada vez mais de conteúdo, né, toda de preparar para esse mandato. Não só dos 100 dias, mas, enfim, de todo o mandato. Vamos lá, produção, deu certo, João? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar Mônica, então para a Del. Pode ser? Del, está preparada? Estou. Pronto, maravilha. Del Diniz, Del Queiroz, né? Está me ouvindo direitinho? Estou, tá ótimo. Ótimo. A Del é pedagoga de formação, pós-graduada em Educação Infantil e Administração Escolar, bacharelanda em Direito, coordenadora da Escola de Gestão Pública Municipal da APRESE e coordenadora da Rede Mais Brasil, Elo Entidades Municipalistas do Ceará. Del, o palco digital é seu. Boa tarde a você, Mônica, a todos que nos assistem agora pelo YouTube e pelas outras redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui representando a APRESE. E em nome do nosso presidente, doutor Nilson Diniz, eu gostaria de saudar todas as pessoas, saudar aqui os convidados, colegas aqui de live, né? O João Castro, o Maico Damasceno, a doutora Socorro Pitombeira, a doutora Odival e a doutora Graça, e em nome deles, um abraço muito grande a toda a equipe do SPLAN. Eu que já trabalhei no SPLAN, antes mesmo de estar aqui na APRESE e estar em outras frentes, então aprendi muito aí com eles, e é um prazer estar aqui nesse momento com eles. Me deixa isso muito feliz e me traz muita gratidão por tudo que aprendi. Em nome do Dr. Nilson, como falei, né, estou aqui para falar um pouco sobre o papel institucional da APRESE no que se refere aos convênios, né, em especial, na tarde de hoje, sobre o convênio estadual através do E-Parceria do Governo do Estado do Ceará. Nós que somos signatários também da Rede Mais Brasil, né, como a Mônica bem falou, ela é municipalista, é uma questão que nos impacta muito fazer esse acompanhamento, porque os convênios, diferentemente dos contratos, antes de conversar, eu vou esclarecer aqui um pouquinho. O que é um convênio, né? O convênio é uma ação de interesse recíproco, né? O Estado tem uma política pública que ele tem o interesse de desenvolver no município e o município tem o interesse de desenvolver essa mesma política pública. Então, os interesses são convergentes, são congruentes. Então, daí se faz o convênio. Diferentemente dos contratos, que os contratos, eles são instrumentos de interesses, de certa forma, opostos, né? Por exemplo, eu, pessoa física, quero vender uma casa. O meu objetivo é vender. Se eu faço um contrato de compra e venda, o objetivo de quem quer comprar é diferente do meu, ela quer comprar. Então, os interesses são opostos, né? E nos convênios, não. Nos convênios, eles são congruentes, tem que haver essa reciprocidade para poder ser garantida a execução de políticas públicas nos municípios, nos estados e até mesmo em outras instituições, né? Públicas ou de organizações da sociedade civil. Então, gostaria de começar nesse sentido, né, de esclarecer essa questão sobre convênios. No que se refere ao E-Parcerias, a gente percebe durante essa trajetória uma evolução histórica muito grande, né? A gente lembra que até bem pouco tempo, para se fazer um convênio, você tinha que preparar uma caixa com muitos papéis, muitos projetos, e se dirigir aos órgãos, e levar esse material físico, e uma série de dificuldades que, às vezes, os municípios perdiam os prazos, porque não tinham como chegar em tempo hábil, né, dados os prazos que eram estabelecidos. E hoje, não. O sistema eletrônico, parceria, ou a própria Rede Mais Brasil, eles evoluíram muito, têm avançado muito, ainda tem muita coisa para melhorar, a gente sabe, mas é uma construção, é recente ainda, e em regra, o que é que traz o sistema? Ele traz, como o próprio nome diz, uma relação sistêmica. Eu começo aqui com os atos preparatórios, nesses atos preparatórios eu estou, como o Maico falou, organizado sob o ponto de vista documental, de projeto, de elaboração de propostas. Depois vem a execução, que entra tudo que o Maico falou, cumprir prazos para poder aditivar a contrapartida, pagar a contrapartida, receber a primeira parcela, fazer os relatórios de execução da obra, monitorar essas obras, tudo isso está dentro dessa interface
da fase de execução. E, por fim, a fase de prestação de contas, que ela já é uma conclusão do processo, ela já veio se construindo dentro do sistema, e isso tudo, o que é muito importante, traz transparência, traz segurança jurídica, cumpre os estabelecidos, o que é estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, porque qualquer cidadão pode ver qual é o convênio, qual é o projeto que está sendo executado, o que é que está paralisado, quanto já foi liberado. Isso é um ganho muito grande, não só para os órgãos de controle, mas para a sociedade em geral, que tem o direito de saber onde, como e quando o recurso público está sendo investido naquelas políticas que impactam na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, é um ganho muito grande, é um avanço significativo, uma modernização do processo, e principalmente nessa questão de dar transparência e celeridade e a garantia da continuidade da política pública nos municípios. Em princípio, seria isso. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho da APRESE. A APRESE é uma instituição representativa dos municípios do Ceará, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, já está com 52 anos de atuação aqui, e o nosso papel nessa rede é exatamente isso, é fomentar o trabalho em rede, é articular o acesso entre a prefeitura, os órgãos estaduais ou outros órgãos de outras esferas, para que a gente possa defender o interesse municipalista. O nosso papel, via de regra, é um papel muito institucional, a gente até operacionaliza algumas coisas, mas de pouco volume, porque o nosso papel maior é de dar essa orientação geral e fazer essa ponte, como o próprio, se a gente usar o exemplo da rede Mais Brasil, a gente elo municipalista, então o elo dos prefeitos com os órgãos da administração estadual, com o governo do estado, com a Assembleia e com todas as instituições que atuam coletivamente e com o interesse de promover a melhoria nos municípios, né, a efetiva execução das políticas públicas nos municípios, né. E nesse sentido, a APRESE, ela atua nesse suporte, né? A gente traz as notícias, informa as novidades que estão acontecendo, tanto no âmbito da plataforma, como no âmbito das próprias secretarias. Quando há alguma dificuldade, a gente oficia a secretaria. Eu posso até citar um exemplo. Ano passado, a gente teve um problema com um grande número de inadimplência que os municípios entravam, rapidinho eles entravam na inadimplência. E nós verificamos que estava havendo uma dificuldade de, podemos assim dizer, de time, de tempo, né? O município concluía o projeto, aí esse tempo de conclusão e de prestação de contas parcial não coincidia com o tempo de prestação de conta, de análise das secretarias, e isso deixava o município cair na inadimplência. Então, o nosso presidente solicitou, fez um ofício para a CGE, para a Secretaria das Cidades, para que a gente pudesse monitorar isso aí e proteger os municípios. Logicamente que aquele que tivesse inadimplente de fato, pouco podia se fazer, mas alguns não estavam, era só essa questão de tempo. E esse é um dos papéis da APRESE. No mais, é orientar e sempre formatar capacitações, como a gente faz através da Escola de Gestão, a qual coordeno. A gente tem grandes parceiros nesse processo, nós temos parceria com os próprios órgãos estaduais e com a Escola de Gestão do Estado, para que a gente possa fazer chegar o conhecimento em todos os municípios, em todos os técnicos, para que eles possam se qualificar e desenvolver o seu trabalho da melhor qualidade, com a maior qualidade possível e, logicamente, diminuir os problemas nessa gestão desses convênios em razão de atecnias, né? Que a gente sabe que nem sempre o município cai na inadimplência ou há um problema de auditoria do próprio TCE ou de outro órgão. Nem sempre esse problema é por má versação do recurso público ou por má fé do gestor. Às vezes é uma atecnia e o papel da APRESE é exatamente estar junto para dirimir esses problemas e capacitar através da Escola de Gestão e das nossas redes técnicas, capacitar e acompanhar os gestores municipais em todas as secretarias e em todas as áreas que tiverem não só convênio, mas outras formas de atuação no nosso estado. E
Os recadinhos que a Prece dá é que valorizem o sistema, alimentem as ações, procurem a Prece quando tiverem alguma dificuldade, a Prece busca esse trabalho em rede, tanto com os órgãos como com as assessorias de vocês. A gente muitas vezes procura assessoria para resolver algum problema que o município está enfrentando, às vezes até para trazer alguém para fazer uma capacitação. O próprio Maicon, o próprio João já estiveram aqui conosco na Prece, ministrando cursos muito bons, tanto do E-Parcerias como do próprio sistema da Rede Mais Brasil, né, o antigo Siconv, e valorizar mesmo essa questão de se credenciar, atualizar os gestores que estão chegando, ver essas senhas de acesso, para não perder nenhum tipo de prazo, porque o mais importante de tudo isso é garantir a continuidade do serviço público. É inadmissível, é um prejuízo enorme para a sociedade, de repente, uma prestação de contas não ser feita no prazo, porque o gestor que entrou não sabe com quem está a senha, não tem o perfil de executor ou de cadastrador, de autorização de OBTV, né, de ordenador de despesas. Então, é muito importante que nesse processo de transição vocês estejam muito atentos a essas observações que o Maicon fez e se apropriar, pedir à equipe do governo que está saindo para passar essas senhas, para habilitar os próximos gestores, porque após a nomeação é que eles vão poder fazer parte de fato e de direito, né, nesse processo. Então, tudo isso traz a vocês a segurança jurídica adequada, a garantia da transparência e, principalmente, a integridade da execução dessas políticas públicas dentro do princípio da continuidade do serviço público. Então, nosso recado é esse, e é uma alegria muito grande estar aqui, agradecer pela oportunidade e também colocar a Prece, a Escola de Gestão e as redes técnicas da nossa entidade à disposição de vocês, para que vocês nos procurem. O nosso site está aí público, né, aprece.org.br, para vocês buscarem conhecer as nossas equipes e buscar a parceria da Prece também, para ajudar vocês nessa tarefa que vai se iniciar a partir de 1º de janeiro, que é gerir o município, que a obrigação não é só do prefeito, ele é que é o grande líder, ele que é o grande articulador de toda essa orquestra, que é a gestão municipal, mas cada um que compuser a sua equipe é também responsável, é parceiro, é coparticipador de todo o processo e deve estar buscando, e deve buscar sempre a informação de qualidade, a melhor resposta para os problemas que aparecerem para vocês. E estamos aqui para apoiá-los e defender o município em todos os momentos, seja em nível estadual, em nível federal, e seja em nível de qualquer entidade que venha a necessitar de um apoio e de uma luta municipalista para que o município cresça e o município tenha êxito em suas atividades e a população ganhe muito com isso, porque no município, como já tem até uma frase clichê, mas é bom a gente lembrar, que é no município que a vida acontece, então nada mais do que justo e necessário que os nossos agentes públicos estejam muito bem preparados e saibam aonde bater a porta para procurar ajuda, e a Prece vai estar de braços abertos para atender a todos vocês. Então, acho que o meu tempo já esgotou, e mais uma vez agradeço a participação aqui, um abraço a todos e até a próxima. Del, seu tempo não esgotou, ele foi na medida. Muito obrigada pelas palavras. E a gente conseguiu aqui, né, resgatar aqui o João de Castro, coordenador de prestação de contas do Estado. Agora deu certo. Pronto. João, o palco digital é seu. E lembre-se, você que está nos assistindo, daqui a pouco a gente volta com os 3 para a gente poder aprofundar ainda mais o assunto, tá? Então, faz suas perguntas, faz seus comentários, que a gente vai aqui buscar esclarecer o máximo de informação, de dúvidas possível, para que você realmente saia pleno ou plena, né, desse painel de gestão de convênios estaduais. João, é com você. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é João Castro, sou coordenador do setor de prestação de contas do Escritório SPAN. Peço desculpa a vocês
tivemos algum probleminha aqui de conexão, mas tudo tranquilo. Então, como já foi falado muito bem pelo Maico, pela Del, a gestão de convênios estaduais é uma coisa que requer muita atenção. Tivemos algumas mudanças, tá, com 5 anos, onde passamos a ter convênios geridos e movimentados por meio de um sistema de parcerias. E eu gostaria de falar aqui com vocês, foi falado muito sobre controle, e eu vou continuar falando sobre controle, porque eu acho que a palavra-chave certa é essa, controle. Então, eu vou falar dentro do esquema que o Maico falou plenamente sobre o transcorrer do convênio estadual. Nós vamos elencar aqui alguns pontos de controle essenciais para que vocês tenham esse norte para fazer esse acompanhamento. Então, vamos falar aqui um pouquinho, vou colocar aqui nossa apresentação. Convênios estaduais. Qual o caminho a seguir? O caminho certo e o caminho errado. Lógico que todos nós queremos o caminho certo. O que é que nós temos que fazer? Como eu disse, tem um sistema, que é o sistema parcerias, e esse sistema parcerias, ele é um sistema recente, é um sistema que de 2015 para cá, é um sistema que veio para movimentar desde a licitação, só um minutinho, vamos aqui só, pronto, vou colocar aqui para vocês. É um sistema que veio desde a licitação até a prestação de contas. Eu queria colocar para vocês aqui mais argumentações, certo? São situações, são exemplos que acontecem. O primeiro ponto que a gente tem que observar é que, como esse sistema só veio a entrar em vigência a partir de 2015, quem pegou uma sucessão que veio de 2 mandatos não tem um conhecimento desse sistema. Então, isso é muito importante que seja frisado, o conteúdo que tem dentro desse sistema que você pode se valer. Porque esse sistema ele trouxe mais transparência, trouxe mais segurança para o gestor, e dentro desse sistema você consegue extrair documentos que nem sempre você encontra numa transição nos arquivos da prefeitura. Então, você pode se valer desse sistema para extrair peças da licitação, documentos fiscais, extratos bancários. E uma outra situação também que foi mencionada aqui são os refos, onde também no sistema, ao você fazer o download desses refos, você pode dar uma lida e entender o histórico daquele convênio que ainda está vigente e você vai dar continuidade na sua execução, certo? Então, vamos dando sequência na nossa fala. 5 pontos de controle vão ser abordados aqui. O primeiro ponto de controle seria a licitação. Então, na licitação, nós temos um primeiro olhar que deve ter um cuidado nessa gestão de convênio. Um segundo ponto a ser observado é na execução propriamente dita do objeto, onde nós temos que fazer o acompanhamento das obras, o acompanhamento da compra dos bens e dos serviços prestados. O terceiro ponto de controle que nós vamos também aqui abordar seria a liquidação, o ato preparatório dos pagamentos. E o quarto ponto de controle seria o pagamento propriamente dito, que, como já foi mencionado, o pagamento agora se dá por meio da OBT, Ordem de Transferência Bancária. E um quinto ponto de controle seria no ato da prestação de contas. Lembrando que a prestação de contas agora se dá só ao término da execução do convênio. Nós temos pontos de controle que devem ser observados em todo o transcorrer do convênio e ao término da gestão desse convênio, quando vai ser encerrado, se faz a prestação de contas. João, e acompanhando todo esse processo, nós teríamos quem? Nós teríamos
o setor de convênio, onde vai fazer a ligação de todos esses pontos, porque a licitação funciona muito bem lá na comissão de licitação. A execução do objeto, no caso de uma obra, os engenheiros estão lá acompanhando, tudo excelente. Pagamento e liquidação, contabilidade com as finanças, também está funcionando bem redondinho. E na prestação de contas, tem assessoria, tem uma pessoa destacada no município para fazer isso. Mas o importante é que todos funcionem bem, mas interligados. Um depende do outro para que tenha o sucesso nessa jornada final do convênio. Então, pessoal, vou aqui agora começar a detalhar um pouquinho, sem entrar em muitos detalhes técnicos, mas vou falar aqui um pouquinho sobre cada ponto que eu acho importante ser acompanhado nesses que nós destacamos. Na licitação, nós temos que verificar se o termo de referência ou projeto básico abrigam compatibilidade com o plano de trabalho aprovado. Então, pessoal, você vai fazer uma licitação de um convênio, o que tem que te nortear é o plano de trabalho. Se for uma obra, seria o projeto básico, já previamente aprovado pelo órgão. Então, você tem que tomar como base da licitação esse plano de trabalho e esse projeto básico, o projeto, certo? A comissão de licitação já tem que estar instruída que, se o objeto a ser licitado for oriundo de um convênio, a primeira coisa que ela tem que pedir é: cadê o último plano de trabalho, a versão aprovada? Feito isso, você já está se resguardando de muitos problemas que podem ser oriundos de não compatibilizar a licitação com o plano de trabalho, propício à devolução de recursos. Um outro ponto também, que isso foi muito abordado nesse ano de 2020, é a questão das publicações. Eu estou colocando aqui os pontos que mais aparecem como falhas na execução dos convênios. Então, a questão das publicações das peças, as peças obrigatórias, conforme as normas vigentes, a 8666, a 10520 dos pregões, mas também tem peças que não são colocadas como essenciais, obrigatórias, mas que, na legislação que rege os convênios, ela faz essa observação, que seria a publicação no portal da transparência dos municípios. Então, todas as peças da licitação, vocês coloquem, façam o upload dessa licitação no portal de transparência do seu município. E algumas peças que vocês não fazem a publicação, vocês que eu digo, os municípios, que não fazem essa publicação no Diário Oficial, façam uma publicação conforme a legislação vigente no seu município, onde coloca o Diário Oficial do município como uma ferramenta oficial dessa publicação. Na sua lei orgânica, deve estar tratando sobre essa questão da legislação, sobre a questão da publicação das peças oficiais do município. Então, pessoal, essa questão da licitação é onde começa todo o acompanhamento, é onde acontece todo o início do controle para uma boa execução dos convênios, certo? Resguardando o plano de trabalho em relação à licitação. Aí vem a pergunta: João, você está falando de licitar após a elaboração do plano de trabalho, mas eu posso licitar antes do plano de trabalho? Se você está dizendo que a licitação tem que ser compatível com o plano de trabalho, e se eu licitar antes do plano de trabalho, pode? Sim, pode. Nesse caso, os itens do plano de trabalho é que deverão resguardar conformidade com os itens
que já foram previamente licitados. O caso anterior que eu falei é você compatibilizar a licitação com o plano de trabalho. Se você licitou antes, você agora vai fazer o inverso. Ao elaborar o plano de trabalho, você vai compatibilizar o seu plano de trabalho com a licitação. Colocando aqui como exemplo, se você for licitar um bem, um foco cirúrgico, você colocou no plano de trabalho um foco cirúrgico 24 LEDs. Então, se você for licitar, você vai ter que licitar um foco cirúrgico 24 LEDs. João, mas eu quero um de 48 LEDs. Então, no seu plano de trabalho, você deveria ter colocado um foco cirúrgico 48 LEDs. Se você quer licitar diferente, você tem que solicitar um ajuste do plano de trabalho, para que, depois de solicitar esse ajuste e o órgão conceder esse ajuste, você licitar da maneira que está prevista no plano. E nesse caso que a gente está falando da licitação ser antes, se está na licitação foco cirúrgico 48 LEDs, você vai fazer o seu plano de trabalho, lógico, colocando foco cirúrgico 48 LEDs para ficar compatível com o teu plano de trabalho. Assim como também na questão da obra. Você tem que fazer compatível o teu projeto de acordo com o que foi licitado, no caso da licitação ser anterior. A legislação que rege os convênios estaduais, ela prevê essa questão de licitações que são anteriores à assinatura do convênio. E, para isso, você tem que observar alguns preceitos que tem no artigo 78 do decreto 32.810 de 2018, na verdade, 32.811, e suas atualizações quanto ao aproveitamento dessa licitação. Então, pode, mas tem que observar alguns preceitos que tem lá no artigo. Pois não? Pronto, João? Oi? Pronto, é porque saiu um pouquinho do ar. Pronto. Saiu do ar? Deu probleminha de internet aqui, de conexão. Vamos continuar, para a gente poder finalizar e já partir para o nosso bate-papo. Nós até onde interrompeu, porque para mim estava passando aqui normal e eu... Não estou conseguindo ouvir. Não estou conseguindo ouvir, gente. Não estou conseguindo ouvir. João, pode continuar. Tá passando? Então, bem, vamos fazer diferente. Eu não vou fazer aqui, então, a apresentação do slide, porque está dando alguma interferência, alguma coisa, mas eu vou falar aqui os pontos que seriam abordados. Não sei em que momento teve a interrupção na conexão, mas os pontos, como brevemente aqui falando, que os pontos de controle, que é uma palavra que está sendo bem usada, ponto de controle, seria licitação, execução, liquidação, pagamento e prestação de contas. Da licitação, o que eu falei aqui foi resguardar a compatibilidade do plano de trabalho com a licitação, seja a licitação antes do plano de trabalho ou a licitação posterior ao plano de trabalho. Então, tem que resguardar essa compatibilidade do plano de trabalho com a licitação. E o projeto básico, no caso de obra. Na execução propriamente dito, do objeto. Então, o que é que tem que ser observado na execução do objeto? Se o que está sendo executado está conforme o plano de trabalho e a licitação. Se eu licitei em conformidade com o plano de trabalho, ótimo, o primeiro ponto de controle foi superado. E a execução está sendo executado conforme o plano de trabalho? Vamos para o caso de uma obra, uma pavimentação. Foi licitado uma pavimentação com meio-fio de 15 centímetros. Só que lá na obra está sendo executado o meio-fio de 12 centímetros. Então, está divergente com o plano de trabalho. João, mas a empresa fez um aditivo com a prefeitura, reduzindo de 15 para 12. Mas não fez um ajuste no plano de trabalho. O plano de trabalho está 15. Então, a execução do objeto tem que ser compatível com a licitação e o plano de trabalho. Então, tem que ser feito esse acompanhamento da execução. Então, esse ponto de controle na execução é essencial. Tem que estar sempre acompanhando, seja obra, seja bem, seja serviço, se está sendo executado, comprado, compatível com o plano de trabalho e com a licitação.
Um terceiro ponto de controle seria a liquidação. João, a liquidação são procedimentos realizados na contabilidade. Tá certo, concordo com você. Mas nós temos outros pontos que são linkados ao convênio que tem que ser observado. O atesto de recebimento dos serviços e do material não pode ser realizado por quem ordena o pagamento. A nota fiscal tem que ter a identificação do número do convênio. E aí eu peço para vocês, se possível, preferencialmente, gestores, emitam uma nota fiscal apenas no valor que vai ser custeado com o recurso daquele convênio. Há exemplo do transporte escolar, que é custeado com transporte federal, que é o PENAT, transporte estadual, recurso próprio, e aí é emitida uma nota fiscal num valor que comporta todas essas fontes de recurso, e na hora do pagamento, paga-se aquela nota parcial por um sistema, outra nota paga por outro sistema, e outra nota é paga com recurso, e o restante paga com recurso próprio. E aí temos que fazer a identificação nessa nota de cada fonte. Lembrando que os impostos não podem ser rateados. O imposto, se eu paguei 50% da nota, eu tenho que descontar o imposto logo na íntegra, logo no primeiro pagamento, certo? Então, faça com que a empresa se adapte à prefeitura, não a prefeitura se adaptar à empresa. Se ela tem que tirar 3 notas para ficar melhor a gestão do convênio, que ela tire 3 notas por mês, para vocês fazerem esse acompanhamento, ok? Só preferencialmente. João, isso é proibido? Isso não pode? Não é proibido. A SEDUC até recomenda, no caso do transporte escolar, que seja uma nota só para cada fonte de recurso. Um outro ponto de controle seria, ainda falando da nota fiscal, um dos pontos que gerou muitas diligências e ainda gera é a questão do acompanhamento dos impostos, dos tributos. Você acompanhar, antes de ser pago esse imposto para a prefeitura, se a alíquota está destacada corretamente, se o valor está destacado corretamente. Porque, às vezes, o contador da empresa tem um entendimento, mas a prefeitura sabe que o correto não é aquele, e aí a prefeitura recolhe o correto, mas na nota está destacado de forma errada. E aí temos que ficar fazendo justificativa, tem que fazer algumas erratas, às vezes tem que pedir para cancelar a nota fiscal. Então, ao receber o documento, se perceber que já tem uma divergência, devolva a nota e peça para corrigir e já vir com os percentuais, os valores corretos. O quarto ponto de controle seria no ato do pagamento, na hora de realizar a OBT. Então, pessoal, a OBT, como já foi dito aqui, é um pagamento que deixou de ser, dos convênios, deixou de ser realizado via gerenciador financeiro pelo tesoureiro. É um pagamento que ele é instruído pelo sistema parcerias. Nesse sistema, como a gente vem falando, licitação, liquidação, execução, tudo é inserido nesse sistema. E o pagamento é da mesma forma. É feito um comando no sistema, onde daquele comando o sistema vai startar a instituição financeira e de lá sai a transferência para o fornecedor. Esse comando feito pelo sistema, ele deve ser agendado no mínimo 24 horas, um dia útil após a autorização do pagamento. Então, vamos aqui dar um exemplo. Hoje é segunda-feira. Se eu quiser lançar um pagamento para um fornecedor, eu tenho que lançar esse pagamento para, no mínimo, amanhã, terça-feira. Por quê? Porque o tesoureiro vai autorizar hoje. Então, tem que ter um dia útil de agendamento. E ele só tem até 5 horas da tarde para autorizar esse pagamento. Se ele não conseguir autorizar, João, eu estou viajando, não tenho como autorizar esse pagamento até 5 horas. Então, eu já tenho que agendar o pagamento para quarta-feira, porque ele só vai autorizar na terça. Então, ficou claro? O pagamento da OBT só pode ser realizado com, no mínimo, um dia de agendamento. Então, na hora de realizar esse pagamento, o que é que tem que ser observado pelo secretário de Finanças, o tesoureiro? Se a conta do convênio
tem saldo suficiente para fazer o pagamento daquela nota. Às vezes é tirado um extrato e diz, tem 102 mil reais. Quanto é a nota? A nota é 100 mil. Então, sobra. Só que 2.500 é de rendimento. Então, você não pode computar o rendimento como sendo um saldo de convênio a ser utilizado. É só o saldo do repasse do órgão, mais o saldo de contrapartida. Esse montante é que você pode se valer para pagar uma nota fiscal. Então, quando for fazer um pagamento que é via OBT, observar se tem saldo de repasse ou contrapartida disponível. Outra coisa é observar se a conta o recurso está numa aplicação que seja de resgate automático. Ocorre muito de fazer a OBT e depois, 2 dias depois, quando vai consultar se o pagamento deu certo, está lá, OBT não efetivada por saldo insuficiente. Como assim, se tem saldo na conta? Só que o recurso estava numa aplicação e essa aplicação não ficou com a marcação correta, que seria resgate de aplicação automático. E aí o recurso bateu na conta corrente e voltou para o saldo insuficiente. Então, esse ponto de controle seria para ser feito antes da autorização da OBT. Quais são as contas de convênios do Estado que nós temos ativo? São essas. Aí, entre em contato com o banco. Gerente, todas essas contas aqui estão com aplicação de resgate automático? Sim, estão. Todas essas contas estão com a marcação que não podem ser encerradas sem movimentação financeira? Estão. Excelente. Então, essas marcações são as marcações que evitam problemas. Outra situação também que evita problema é cobrança de tarifa. Essas contas de convênio não podem ser cobradas tarifa. E aí, na hora de fazer um pagamento, caiu 100 mil de uma parcela, redondo. Você emitiu uma nota de 100 mil, redondo. Na hora, deixou de ser compensado por conta de R$ 36,50 de uma cobrança de uma tarifa. Então, acompanhe essas contas bancárias e peçam para que o banco, a instituição financeira, estorne essas tarifas, caso tenha alguma cobrança de tarifa. O quinto ponto de controle que nós vamos falar aqui seria sobre, agora, a prestação de contas. Na prestação de contas, antigamente, como a Adel falou, era um calhamaço de papel em cada prestação de contas. Nós tínhamos a prestação de contas parcial, as parciais, na verdade, que era uma para cada parcela, e ao término tinha a prestação de contas final. As prestações de contas parciais, com o advento do sistema de parcerias, deixaram de existir. E só passou a existir agora a prestação de contas final. Mas, João, como assim, se uma vez meu município não recebeu um recurso porque estava com uma pendência numa prestação de contas parcial? Não é uma prestação de contas parcial. É que o ciclo daquele pagamento não se fechou. Quando você faz um pagamento, você faz uma OBT para o fornecedor do valor líquido e faz uma OBT dos tributos retidos na fonte para a prefeitura. Essa OBT para a prefeitura, de lá vai sair o pagamento do INSS e a transferência como receita do município do ISS e do imposto de renda. Esses comprovantes de recolhimento desses tributos devem ser inseridos no sistema e lá fazer uma vinculação, um procedimento técnico dentro do sistema que vincula a OBT dos impostos, fechando o ciclo desse pagamento. Quando isso não ocorre, gera uma pendência de execução financeira que impede o município de receber o restante das parcelas. Então, não é uma prestação de contas, é um fechamento do ciclo daquele pagamento anterior. Então, quando vai se fazer uma prestação de contas final, tem que se observar se todos os pagamentos feitos anteriores à prestação de contas final fecharam esse ciclo, ou se tem algum que ficou pendente de inserir um imposto, um tributo, um recibo, não gerando, assim, problemas futuros numa análise da prestação de contas. Porque, da mesma forma que o sistema veio para facilitar, que veio para dar uma celeridade, uma segurança, uma transparência, ele também é um pouco punitivo na questão da análise da prestação de contas. Se uma análise da prestação de contas
se tornar insuficiente, se a prestação de contas for reprovada, o município fica inadimplente automaticamente. E aí só sai dessa inadimplência após comprovar aquilo que está sendo exigido pelo órgão concedente. Então, temos que ter esse acompanhamento na prestação de contas, não só lá no final, mas sim em toda a execução do convênio, de modo a evitar que lá na prestação de contas final, você precise estar voltando para o primeiro, para o segundo pagamento. Principalmente agora, na mudança de gestão, que nós temos convênios que vieram da outra gestão para essa gestão, né, na mudança, na transição, e que você não acompanhou os pagamentos anteriores. Então, antes de finalizar uma prestação de contas desse convênio, verifique se os pagamentos das passadas anteriores estão com todos esses comprovantes dos impostos inseridos. Porque evita que venha, ao término da execução do convênio, uma diligência pedindo esses impostos das passadas anteriores. João, mas isso não poderia ter sido cobrado pelo órgão no decorrer do exercício? Não vamos ficar dependendo da análise do órgão. Cada um é responsável pelo seu controle. Então, o município tem que ter esse controle. Se o órgão cobrou ou não cobrou de um pagamento e não cobrou do outro, o município não pode ficar refém dessa análise. O município tem que ser responsável pelos seus documentos, pelos seus pagamentos e pela sua comprovação. Então, pessoal, peço desculpa por alguns acontecimentos na apresentação, mas é isso mesmo, um evento online, isso acontece, e me coloco aqui à disposição de vocês, agradeço a atenção de vocês, e no que tiverem dúvidas com relação à execução de convênios, estamos aqui à disposição no escritório Explan. Um forte abraço a todos. Obrigado. Olha, João, você é um guerreiro. Entre questões técnicas, né, que independem de você, né, você conseguiu aí passar, né, o seu recado, compartilhar as informações, lembrando que, infelizmente, a Secretaria de Cidades não pôde comparecer a esse painel, mas vai compartilhar, a gente vai mandar por e-mail para todos os inscritos, um material também bem rico que a Secretaria de Cidades passou para nós e vamos compartilhar com vocês. Estamos aqui nos nossos minutos finais do painel. Cadê? Você gostou? Eu quero que você coloque aí, escreva aí no chat, sim, né? Porque tem muito mais, ainda teremos 2 excelentes apresentações daqui a pouco. Mas para, né, a gente discorrer um pouco mais sobre esse painel, né? Eu quero lançar um desafio para os 3. Eu quero fazer uma pergunta para os 3 para a gente poder aqui seguir e já partir, inclusive, para as considerações finais. Eu quero saber de vocês, Maicon, João e Del. Com esta questão da pandemia, com essa questão que eu chamo até, não nem chamo de pandemia, eu chamo de travessia para a gente tentar, né, ressignificar as coisas, mas com essa questão, eu quero que vocês listem, vocês 3, de maneira bem objetiva, quais são as 3 dicas fundamentais que o gestor público e a gestora pública não podem, que tem que lembrar durante toda a sua gestão, e principalmente em 2021, que vai ser um ano bem desafiador para todos nós. Então, assim, com essa questão da pandemia, a arrecadação aí ainda baixa, pode ser duvidosa, as atenções todas voltadas para a área da saúde, sabendo que tem outras pastas que precisam ser contempladas, que precisam de atenção. Eu quero saber dos 3. Dos 3, eu quero 3 dicas, né? Apontem 3 dicas que o gestor e a gestora têm que mentalizar, anotar aí no seu checklist, né? A equipe também anotar no seu checklist que eles não podem fugir para ter um sucesso justamente na gestão de convênios, para ser bem sucedido na gestão de convênios, principalmente nesse ano que virá. Então, vamos começar aqui, né, com o Maicon. Pois é, Mônica. Na minha opinião, né, novos gestores que foram reeleitos também, eles têm que tratar da correta execução dos recursos, né, no caso do governo do estado, mas também federais, né, por que não, para garantir que o seu município esteja adimplente, apto de receber mais recursos. A gente sabe que saúde, assistência social, geralmente, eles não observam esses aspectos, mas na verdade, o município ele necessita de recursos para melhorar, né, para melhoria da sua infraestrutura, né?
A gente sabe que nos municípios, né, nos locais, com a infraestrutura, as estradas pavimentadas, o município com os espaços, né, adequados, colaboram, né, para que o cidadão, né, que quem é do município mesmo, né, que a economia gira lá, consiga desenvolver um comércio, fazer o transporte das suas mercadorias, e assim a gestão tem um papel importante, né, de gerir bem, né, captar novos recursos, conseguir recursos para pavimentação, construir galpões, mercados públicos. Então, o prefeito tem um papel hoje fundamental, na minha opinião, depois desse ano terrível que a gente teve, né, em todos os sentidos, para garantir que o cidadão, né, o seu munícipe, ele consiga, né, desenvolver, se desenvolver, né, os comerciantes, empresários, né. Então, para isso, o prefeito ele tem que garantir que esses recursos cheguem ao município, né, seja no âmbito nacional, né, por meio do governo do estado. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje, né, para ajudar vocês, estão participando desse evento, e vão ter aí durante toda a semana também várias dicas, né, situações importantes, para que vocês se capacitem, coloquem as pessoas com bom entendimento para desenvolver esses trabalhos que a gente viu até agora com o João, né, eu falei também, a Del também bem explicou aí várias situações, né? Então, o gestor, o prefeito, ele é um agente, na minha opinião, né, porque ele é que está mais próximo do cidadão, ele tem que ser protagonista dessa nossa retomada. Então, ele tem que se preparar, tem que colocar as pessoas certas e tem que acompanhar toda a execução dos convênios das gestões anteriores, caso ele seja um prefeito novo, né? Conclui, porque isso é uma situação, como eu falei, que vai ajudar o cidadão, o munícipe, uma estrada que precisa ser recuperada, vai ajudar no transporte de mercadorias, seja algum prédio público que precisa ser concluído. Então, não é hora de perdermos tempo. Nós temos que garantir que o município, que é onde o cidadão reside mesmo, e o prefeito é a figura principal, consiga desenvolver seu papel e daqui a 4 anos, né, daqui a 5 anos, na verdade, quando ele estiver concluindo seu mandato, ele deixa um legado, que é o que lá no Splan a gente fala muito, né? A gente conversa muito sobre isso quando recebe os prefeitos. Prefeito, você tem que deixar um legado, então a gente está aqui para lhe ajudar. Então, todo o nosso conhecimento técnico, através da doutora Socorro também, que tem uma ampla experiência, sempre orienta os prefeitos para que eles façam um bom trabalho, sejam responsáveis, né, com os recursos, porque o benefício é para o cidadão. Então, o Splan tem uma grande preocupação com isso também, além de questões técnicas, né, esse lado social também, que a gente está sempre se preocupando em desempenhar o nosso papel para ajudar os municípios. Então, Mônica, eu queria que passar a palavra para outra pessoa, dar a oportunidade. Então, em síntese, Maicon, só para eu tentar compreender. Então, em síntese, as suas 3 principais recomendações são planejamento, capacitação e ser protagonista da sua própria história, acompanhando, né, sabendo selecionar as melhores pessoas e os melhores projetos para que, de fato, 2021 e toda a gestão seja vitoriosa, não é isso? Correto, perfeito. Você resumiu muito bem o que eu falei. Maravilha. E aí, João, me diga, quais são as suas 3 principais recomendações diante de todo esse cenário que ninguém estava contando, né, no início de 2020, enfim, todos eles e elas também enfrentaram essa eleição, guerreiras, né? Quais são as suas principais 3 recomendações para que realmente a gestão de convênios seja um sucesso nesses próximos anos? Pronto, eu vou ser bem resumido. Eu acredito que em tempos de pouco recurso, dificuldade, o município tem que valorizar aquele pouco recurso que ele consegue captar. E o valorizar, que eu digo, seria executar da melhor forma, de modo que não venha a ter prejuízo, devoluções, execuções que não venham a ser alinhadas com as diretrizes daquele município, e aí isso remete
como você falou, na capacitação, como o Mike falou, na escolha de bons profissionais para trabalharem ao seu lado. Então, o que eu coloco como uma dica é: aproveite o recurso que você está recebendo, acompanhando principalmente os contratos, convênios e os contratos licitados. São as primeiras normas a serem seguidas, que é o convênio e o contrato licitado. Ótimo. Então, assim, sintetizando, João, vamos lá? Acompanhar controle nos convênios e contratos. O que mais? Segundo? São nas 3 dicas, né? Seria... Pronto, não repetindo o que o Michael disse, seria usufruir os recursos já captados de maneira a não ter devolução de recursos. Então, seria otimizar os recursos captados e investir e investir em bons profissionais na sua gestão. Muito bom, João. Obrigada, mas fica aí que eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para vocês. Del, com você, passe aí suas 3 dicas valiosas para essa gestão ser um sucesso. Ok. Primeiramente, eu quero parabenizar todos os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos, lembrá-los que eles estão com uma grande missão nas mãos, que é gerir a vida das pessoas dos municípios, né? Porque a nossa realidade é de que a população, sobretudo a mais carente, ela só tem a prefeitura para contar, né? Então, ela busca o socorro, o auxílio das prefeituras. Então, como gestora de uma escola de gestão, não posso deixar de dizer que a primeira grande missão dele é a capacitação. Capacitar as equipes, com certeza eles escolherão profissionais sérios, então se ele já faz essa escolha de profissionais sérios, de caráter, de competência, o resto ele pode ensinar, né? Então, pessoas ensináveis, então ele investe em capacitação. A segunda é o trabalho em rede. Sozinho a gente pode fazer muita coisa. Agora, junto com um grupo, com uma ação intersetorializada, o trabalho em rede, isso aí a gente pode fazer muito mais, porque aí a gente alcança aquilo que os nossos braços não chegam, né? Então, as pessoas, a gente se multiplica através das pessoas. A terceira coisa seria um cuidado muito criterioso com as excepcionalidades que as legislações sobre Covid trouxeram, no que se refere aos processos de licitação, às excepcionalidades das aquisições de alguns insumos. Então, isso aí, o gestor que entra vai ter que ter um olhar muito diferenciado sobre isso. Ou seja, né, Edel? Então, assim, em síntese, assim, tem a questão dos processos, que é muito importante, né? O fluxo, né? Porque muitas vezes um fluxo mal formatado pode realmente até desencadear não só prejuízos financeiros, mas de tempo. Em gestão pública, tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito ágil, né? Para atender o munícipe. E acompanhar a mudança da legislação em tempo real. Mudou, tem que acompanhar, certo? E aí, o terceiro? Trabalho em rede. Dar as mãos, trabalho a 4 mãos, porque aí fica mais fácil para o gestor e ele vai poder atender a muito mais pessoas em 4 anos que ele ficará, ou ela ficará, à frente do município. Então, parabéns a todos. Colaboração. É a palavra não só na área de gestão pública, mas no mundo. Enquanto a gente está passando por essa travessia, realmente quem está se destacando, quem está realmente, né, buscando fazer o diferente é aquele que trabalha em rede, que não trabalha só. Né? Então, assim, realmente o engajamento, essa colaboração é que vai fazer diferença. Então, adorei, Del. Colaboração, a conectar não só os equipamentos. Conectar não só os equipamentos, mas as pessoas. Totalmente, até mesmo porque pessoas seguem pessoas, pessoas voltam em pessoas, né? Então é importante que também, durante todo esse mandato, se faça uma gestão, lógico, para pessoas, né? Muito bem, eu quero agradecer demais vocês. De fato, a gente está recebendo aqui vários comentários. Gente, pessoal aqui é firme, viu? Olha aqui, ó, Jean
A Jan Costa, boa tarde, eu sou a Janeide Costa, excelente participação e esclarecimento de todos que aqui estão, parabéns. Obrigada também, parabéns você também por estar aqui. A Liduína, Del, Maicon e João, parabéns, vocês foram excelentes, a Adriana foi excelente, a Graça participa de tudo, né, dona Graça? Sucesso mesmo. A Kélvia, parabéns, João Castro. Enfim, já estão aqui já interagindo, vários feedbacks aqui positivos. Gente, estamos realmente nos minutos finais e eu quero deixar aqui um momento, claro, para as considerações finais de cada um de vocês. Michael, suas considerações finais e logo em seguida já passa para o João e em seguida para a Adel e aí volta para a gente aqui poder encerrar esse painel. Obrigado, Mônica. Bem, eu queria agradecer a oportunidade, né, que participar mais uma vez da Semana do Prefeito, ao SPLAN, aos patrocinadores que estão acreditando aqui nesse projeto, né? E é uma honra minha, de verdade, estar aqui, podendo repassar conhecimento para várias pessoas que estão participando aqui desse evento mais uma vez, e pedir que eles continuem assistindo, né, participando, interagindo, curtam, compartilhem, que está sendo excelente esse evento. Eu estou acompanhando sempre que posso, estou gostando bastante e eu quero só desejar a vocês aí um bom final de ano e que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Obrigado. Já estão melhorando, só em a gente conseguir realizar esse evento 100% digital, online, ao vivo, vem coisas boas por aí. João? Primeiramente, agradecer a você, Mônica, por estar tratando esse evento de maneira exemplar, de ter me salvado, né, nessa situação. E agradecer também ao SPLAN por ter promovido todo esse evento, a realização do SPLAN com todos os patrocinadores e as pessoas envolvidas, a Prece também, e dizer para os gestores que tenham calma. Antes de dar qualquer passo, olhem os passos que já foram dados para poder examinar e refletir qual será o próximo passo a ser dado para frente. Então, tenham cuidado, leiam, estudem, examinem, façam reuniões e com a equipe de vocês, com os órgãos, antes de tomar qualquer decisão, porque a gestão pública é uma coisa séria que tem que ser tratada com seriedade e com cuidado, certo? Então, um forte abraço, boa sorte a todos que estão iniciando agora uma gestão e conte conosco. Maravilha. Del? Agradecer a você, Mônica, pela gentileza com que nos recebeu aqui, aos convidados aqui, parceiros dessa live de hoje, João e Maicon, pelas excelentes colocações e pela didática exemplar que vocês utilizaram aqui. Agradecer a cada um que dedicou esse tempo aqui da sua vida, precioso, porque tempo é vida, né? Para estar aqui conosco, buscando conhecimento, buscando se aprimorar e interagir aqui no chat, trocando conhecimento. Agradecer a Prece por me dar a oportunidade de estar aqui falando em seu nome e parabenizar ao SPLAN pela iniciativa e dizer a todos que nos escutam nesse momento que o compromisso de cada um, a ação de cada um é fundamental para o sucesso de toda a gestão. E contem com a Prece, contem com a Escola de Gestão da Prece, com as redes técnicas, com o nosso apoio incondicional em ajudar vocês nesse processo de transição que nós já estamos realizando aqui algumas lives na nossa Quinta com Debate, inclusive a quinta dessa próxima semana, excepcionalmente, será feita aqui dentro da Semana dos Prefeitos. Então, dizer que esses movimentos que nós estamos fazendo é uma forma de abraçar cada um de vocês e dizer, estamos juntos para crescer e para se fortalecer enquanto agente público, enquanto participante desse processo de construção de uma sociedade melhor, que possa receber com dignidade o atendimento às demandas que eles apresentam aos gestores municipais. Então, muito obrigada e parabéns a todos que compuseram esse painel dessa tarde de hoje. Gente, aplausos para vocês, né? A gente só sente falta dos aplausos, mas enfim, para todos vocês. Forte abraço, obrigada a todos. E continua aqui comigo, que eu vou passar aqui alguns recadinhos muito importantes.
Gente, seguinte, eu acabei de receber a informação de que, infelizmente, por questão de saúde, né, de complicações de saúde, inclusive eu estou aqui passando aqui meu abraço fraterno, o nosso próximo painelista, que seria o Renato Monteiro, né, apoiador, patrocinador, inclusive, desse evento, né, da Renato Monteiro Advocacia e da Veritas Assessoria, ele iria apresentar o painel PLS, PAC e gestão de riscos como forma de efetivação da governança municipal. Infelizmente, por questões de saúde, ele não vai poder fazer a apresentação do painel. Inclusive, a gente deseja aqui uma boa recuperação. Ele foi, né, infelizmente, mais uma vítima aí da Covid, mas já ele está aí a 1000, né? E vamos esperar e torcer para que até o final de sexta-feira, quem sabe, a gente possa aí contar com a presença dele. Mais um abraço meu e de toda a organização do evento. E aí, como não vai acontecer o painel de agora das 16 horas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um breve intervalo e 16h30 em ponto estaremos com a professora Vera Monteiro, que ela vai dar uma palestra da FGV, tá? Ela vai o quê? Ela vai fazer um painel sobre implicações no novo marco do saneamento para os municípios brasileiros. Gente, muita informação importante e primordial para você, prefeito, prefeita, secretários, enfim, toda a equipe técnica, toda a equipe de gestão aí das próximas gestões municipais. Quero também aproveitar para agradecer mais uma vez o Splan por estar realizando esse evento. Estamos no primeiro dia e, olha, a gente já compartilhou muita informação boa. São mais de 67 painelistas, mais de 30 horas de imersão total online ao vivo. Então, se você, né, conhece outras pessoas, se você gostou deste primeiro dia, compartilhe, divulgue, publique em suas redes sociais, mande para seus amigos, para os seus parceiros, porque realmente, olha, 100% gratuito, uma imersão como essa, olha, é de deixar todo mundo realmente preparado para a próxima gestão. Agradecer também à Caixa Econômica Federal pelo apoio, a EXP Consultoria, a APRES, que inclusive na quinta-feira vai ter um evento especial aqui dentro da programação, tá? E logo a gente divulga também. A Codec Studio, que está fazendo essa transmissão, né? A Inspira Comunicação, que é a assessoria de imprensa do evento, o patrocínio do grupo SS e do grupo do Renato Monteiro, Veritas Assessoria, Renato Monteiro Advocacia, Objetivo, Publicidade e também a PPE. Gratidão, graças a vocês, estamos aqui realizando a segunda semana do prefeito. Então, 16h30, te espero aqui para a gente poder fazer o nosso último painel deste primeiro dia da semana do prefeito. 16h30, tá? Estou te esperando. Vai lá, bebe água, descansa, faz as ligações e volta às 16h30. Até já!